Senta que lá vem história. E você achou que os iluministas estavam preocupados apenas com a área científica? Não, Nanina, não. Eles se intrometeram em todas as áreas do conhecimento. E, como a política é uma das áreas do conhecimento que nos ajuda a viver nesse planeta, né? A política, as ciências, a democracia são todos estudos filosóficos aí que nos ajudam a viver nesse planeta. Então, nós vamos também ter iluministas criticando as formas de governo, principalmente porque a forma de governo dessa época é o absolutismo, onde você vai ter um poder absoluto na mão de um rei ou de um monarca, e esse monarca vai ter um poder de decidir a vida das pessoas. Tem um filósofo francês chamado Montesquieu, e o Montesquieu ele vai dizer que esse poder absolutista vai impedir as liberdades individuais das pessoas. E esse impedimento da liberdade individual do ser humano vai fazer com que a sociedade não evolua, ou que a sociedade não cresça, né? Montesquieu vai dizer que o poder concentrado na mão de uma única pessoa poderá fazer com que as outras pessoas ao redor desse grande monarca, desse grande rei, sejam impedidas de crescer ou de adquirir conhecimento. Ele estava errado? Não estava errado, porque muitas das vezes os governantes preferem deixar as pessoas sem educação para que elas não briguem pelos seus direitos. Já disse para vocês que quem tem conhecimento tem poder, né? Então todo conhecimento é válido. Montesquieu então vai dizer que a melhor forma de governo seria criar 3 poderes que dividiriam a responsabilidade no governo das pessoas de uma comunidade. O primeiro poder seria o poder legislativo, que seria um poder responsável por criar leis, regras, para que toda a sociedade pudesse seguir essas leis e regras e viver uma sociedade justa e feliz, tá? Então, o primeiro poder seria o poder legislativo. O segundo poder, segundo Montesquieu, deveria ser o poder executivo, que é aquele poder que cumpre as leis, ou que fazem as leis serem cumpridas, né? Aquele poder que está ali, a lei foi feita, a lei foi criada, e esse poder cuida de fazer com que essa lei seja cumprida. Aquele dever ou aquela ordem que foi dada seja cumprida por todas as outras pessoas. E por último, segundo Montesquieu, nós deveríamos ter um poder judiciário, que seria o poder que é responsável por fiscalizar se os outros 2 poderes estão cumprindo as leis ou cumprindo as regras, tá? Então, nós teríamos 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E ele foi tão feliz nessa colocação, na criação desses 3 poderes, que isso deu certo no resto do mundo até hoje. Esses 3 poderes foram tão importantes para o resto do mundo que até hoje muitos países se utilizam dessa forma de fazer governo. O Brasil é um deles. Nós temos os 3 poderes no Brasil. Nós temos o poder legislativo. Quem é, professor? Poder legislativo. Poder legislativo, nós temos aí os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, deputados federais e os senadores. Esse grupo de homens aí escolhidos pelo povo, eles criam leis e regras dentro do Brasil, tá? Leis e regras que devem ser cumpridas por todos os brasileiros, tá? Nós temos algo chamado de Constituição da República. Ali estão todas as regras de boa convivência, todas as leis, todas as ordens que devem ser cumpridas por todos os brasileiros. Recomendo a você que leia a Constituição brasileira. Ela vai ser importante para você descobrir quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Além desse poder legislativo que eu falei para vocês, dos vereadores, deputados e senadores, nós vamos ter o poder executivo. No poder executivo nós temos o presidente da República e os ministros, nós temos
os governadores e os secretários, os prefeitos e os secretários, tá? Esse grupo de pessoas, eles são chamados de poder executivo, porque eles executam as leis e as regras. Por exemplo, um grupo de vereadores decidem que deve ser construída uma escola, né? Votam lá, decidem quanto vai custar essa escola, quanto eles vão gastar para fazer essa escola e jogam esse dever agora para o Poder Executivo, para o prefeito da cidade e os secretários, e eles vão cuidar de executar essa obra, tá? É assim mais ou menos que acontece. E por último, falei para vocês do Poder Judiciário. Nós temos no país juízes, né, que cuidam aí de julgar se as leis estão sendo aplicadas corretamente, tá? Esses juízes que nós temos em cada comarca ou em cada estado, em cada cidade do nosso país. Tem algumas cidades que não tem juízes, mas tem um juizado muito próximo, tá? Esses caras, eles cuidam de fiscalizar as leis e as regras, junto com os policiais, é claro, tá? Com a força policial. Então nós temos aí essas pessoas que fazem com que as leis fiscalizam se as leis estão sendo cumpridas. Se de repente alguém não fez o que era correto, essa pessoa vai ser mandada para um julgamento, o juiz vai julgar e vai dar a sentença correta, porque existem leis que devem ser cumpridas. Por exemplo, é proibido matar, é ou não é? Mas se alguém mata alguém, essa pessoa vai ser condenada, essa pessoa vai ser presa, vai ser levada perante o juiz, e o juiz vai levar essa pessoa perante a lei e vai mostrar que na Constituição brasileira é altamente proibido matar outra pessoa. E alguém pode ser condenado, tá? Porque matou alguém. Aqui no Brasil, por exemplo, não temos condenação de morte, tá? Mas aqui no Brasil nós temos condenação perpétua. Essa pessoa pode passar o resto da vida dela presa dentro de uma cadeia se ela não cumpriu as leis e as regras. É claro que precisamos aprender muita coisa ainda sobre leis no Brasil. Muitas coisas ainda não são tão justas, tá? Nossa justiça ainda está aprendendo como fazer. Mas nós temos esses três poderes no Brasil, tá? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, graças aí aos nossos amigos iluministas e principalmente ao grande filósofo francês Montesquieu. Isso é que é história.